Desde quando houve manifestação na Câmara de Vereadores com possíveis irregularidades na prestação e na cobrança de horas máquinas, eu determinei ao auditor interno da administração municipal para que tomasse as providências necessárias para que pudesse, inclusive, fazer os levantamentos e, se assim constatasse que houvesse prejuízo, que esses recursos fossem devolvidos ao caixa da Prefeitura Municipal. Feita essa primeira fase de levantamento, foi constatado que houve erro de planilhas no preenchimento, no qual, inclusive, foi constatado que houve um pagamento da época na ordem de R$11.000, que corrigido culminou em R$14.000, no qual então as empresas já fizeram a devolução dos recursos, já estão no caixa da Prefeitura Municipal. Mas no mesmo dia também determinei, como prefeito em nome da administração municipal também, que se levantasse e se apurasse demais serviços que foram prestados ao longo do tempo à municipalidade. Nomeei então, solicitei ao nosso auditor e à administração que nomeasse uma comissão. 5 membros efetivos da administração municipal, no qual tiveram a oportunidade durante praticamente 6 meses de poder fazer o levantamento geral. Milhares, com certeza, como está aqui colocado sobre a mesa, de documentos foram vistoriados, levantados, foram mais de 52.000 horas de máquinas levantadas, um pagamento da época, então valores da época pagos em torno de mais de 6.400.000, corrigido a preço de hoje seria mais de 9 milhões de reais, no qual os membros da comissão tiveram a oportunidade, além de conhecer toda a documentação, percorrer, seja em todos os locais onde havia sido prestado o serviço para a comunidade do interior do nosso município, serviços esses os mais diversos, seja serviço de terraplanagem, patrulhamento, distribuição de calcário, enfim, um serviço geral. Tiveram inclusive toda a autonomia, e também infraestrutura para poder desempenhar. Foram servidores esses dos mais diversos setores da administração municipal que fizeram esse levantamento geral. O que nesse levantamento geral foi constatado? Erro de preenchimento de planilha ou rasuras nos procedimentos. Eu posso, por exemplo, citar um exemplo. Por exemplo, a Câmara aprovou 40 horas máquina, estou aqui falando um número, 40 horas máquina para ser prestado para fazer uma melhoria, uma adequação no campo de futebol, aprovado pela Câmara de Vereadores. Qual que é o procedimento legal? No início da obra, já fazer a abertura da planilha, fazer o registro através do rímetro da máquina, que hora está prestando o serviço, e todo dia, no final da tarde, essa planilha tem que ser assinada pelo operador e pelo responsável da máquina. O que ocorreu nesse caso? Foi iniciado o trabalho, por exemplo, se fosse no dia 11 e encerrado no dia 14, que culminou, por exemplo, em 14 ou em 40 horas, num único dia. O que deveria ser, que é o geralmente da prestação de serviço, seria entre 8 a 10 horas máquina por dia. Então, o que se constatou nessa planilha? Que num único dia foi prestado o serviço de 40 horas. 40 horas a gente sabe que não existe. O trabalho foi prestado, só que não foi preenchido adequadamente. Com isso, por exemplo, feito o levantamento geral pela comissão, foi constatado então que, com a ausência dessas planilhas, foi constatado que houve então um pagamento, no caso foi um pagamento, não quer dizer que o serviço não tenha sido feito, foi feito um pagamento na ordem de R$179.000, corrigido a preço de hoje R$223.000, e que isso, inclusive, ensejou agora o encerramento do trabalho da primeira fase da comissão, qual cabia a ela,
E a partir deste momento, então, a partir de hoje, já então, que é pela legalidade, o que cabe ao Executivo Municipal é encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado. Quando os valores são superiores a R$30.000, fogem da alçada do Executivo Municipal. O Tribunal de Contas vai analisar, que cabe ao Tribunal de Contas, vai analisar, então sim, cabe tanto aquele prestador de serviço quanto aos responsáveis que assinaram as planilhas fazer a devida defesa e as explicações. Além disso, estou encaminhando também, que é o procedimento normal, ao Ministério Público e também à Câmara de Vereadores, no qual foi a razão do levantamento. Então, dizer que o que coube por nossa parte, a administração municipal tomou todas as providências e aqueles, de fato, tanto que prestaram serviço e quanto que assinaram as planilhas, terão o momento oportuno para poder, então, esclarecer, de fato, o trabalho que foi prestado na comunidade de Concórdia. Eram essas as minhas considerações. Então, não cabe ao Executivo Municipal tomar qualquer providência nesse momento. Há um processo em curso, não há nenhum julgamento ainda, então esses funcionários, seja secretário ou seja servidores de carreira que assinaram essas planilhas, então eles continuarão no trabalho, porque afinal de contas eu não posso julgar alguém com antecedência. Cabe ao Tribunal de Contas e à Justiça tomar essas decisões. No caso, não houve desvio de dinheiro da prefeitura? Não, o trabalho, segundo o que foi constatado, foi executado. O que faltou foi realmente acompanhar os preenchimentos das planilhas, acompanhar o trabalho em cada comunidade, em cada local que foi realizado. Essa foi a grande razão que trouxe essa discussão, mas por isso que fiz questão de relatar, trazer já à tona e instaurar essa comissão de tomada de contas para que não pairasse nenhuma dúvida. E, claro, tanto o prestador de serviço quanto aqueles que assinaram as planilhas terão a oportunidade de poder relatar os fatos que ocorreram durante todo esse período. O senhor tem ideia de quantas horas isso representa, prefeito? São mais de 52 mil horas de máquinas que foram prestadas nesse período que foi levantado. E isso fiz questão de levantar porque não estava, inclusive, sendo questionado pela Câmara dos demais serviços. Mas isso, por iniciativa nossa de governo e da administração, tomamos essa atitude porque achava que era importante que a administração também pudesse ter esses números na mão para tomar os novos procedimentos. São mais de 6 milhões de reais que foram pagos durante os anos, mais de 6 milhões e 400 mil reais da época, que corrigido ao valor de hoje seria em torno de 9 milhões de reais. Todos que assinaram, seja servidor de carreira, seja secretário, seja diretor, todos eles constam na lista que vai tanto para o Tribunal de Contas, quanto para o Ministério Público, quanto para a Câmara de Vereadores.